Já falou aí das preocupações que as pessoas não têm. Na verdade, é a preocupação que a pessoa não tem, né? Ela está preocupada em correr, se exercitar e muitas vezes esquece que isso não se faz do dia para a noite. É isso mais ou menos, mano? Cara, Evandro, isso eu disse para um paciente hoje, justamente porque ele me falou assim, Marco, eu estava há muito tempo sedentário, aí na pandemia, né, eu parei e tudo mais, e comecei e voltei de uma vez. Aí ele começou naquela calistenia, não sei se você já viu, né, pessoal, muito ativo. Eu falei, cara, bacana, muito bom, porque você tem aquele paciente sedentário, que ele tem chance de ter diversas lesões, diversos comprometimentos, só que você tem aquele paciente, que igual foi no caso dele, que estava né, no sedentarismo total, inativo, e que já volta de uma vez, como se diz aquela frase, com sede ao pote. E aí, como aconteceu com ele, aumenta muito o risco de lesão. Então ele retornou uma semaninha, aquela rotina, sentiu a lombar, teve que ir lá essa semana, fazer um tratamento com a gente. Então, hoje a gente vê, principalmente na pandemia, muita gente que parou, que esqueceu ali de cuidar da saúde, porque academia fechada, a clínica mesmo fechou. Só que nesse retorno também a gente tem que entender que tem que ser progressivo. O cara acha que não parou, né? Ficou um ano parado e acha que tá tudo normal. Acha que pode voltar com tudo, tem isso mesmo. Qual que é o principal tipo de lesão quando a pessoa força? Ou depende muito da atividade? Por exemplo, a pessoa que vai para academia tem um tipo de lesão, quem corre tem outro, como que é? Sim, a gente vê, assim, por isso que é bom, lá na empresa, por exemplo, no Instituto SAF, a gente tem as divisões dos núcleos de atendimento. Então, hoje a gente tem núcleo especializado em coluna, núcleo especializado em ombro, né? E no meu caso eu faço parte do núcleo especializado em joelho. Então, o que a gente tem, principalmente nessa área mais de membro inferior? O pessoal da corrida tem muita relação com canelite, aquela dor na canela. Na corrida, hoje a gente vê um grande número de pacientes que tem comprometimentos relacionados ao que o pessoal fala que é o desgaste. Então a gente vê a condromalácia patelar, que é o desgaste da cartilagem, o próprio desgaste ósseo. Mas por quê? E aí vai entrar uma coisa muito interessante que um dos maiores estudiosos, os maiores nomes da reabilitação do joelho e reabilitação esportiva, ele chama Powers. Ele fala que muita gente se preocupa em correr para condicionar. Então assim, vou ganhar condicionamento, vou correr. Não, vou entrar no o corpo saudável. Só que aí o que a gente vê hoje, principalmente nesse lado da fisioterapia, que o caminho ele tem que ser um pouquinho ao contrário, que a gente precisa preparar o corpo para correr, para que depois se condicione. Entendeu? Então, por exemplo, no joelho, a gente tem uma dor que ela também é clássica, que é a tendinopatia, o pessoal chama de tendinite patelar. Aquela dorzinha aqui, na região anterior do joelho. Por que geralmente ela acontece? A gente está, inclusive, vendo uma foto aí. Isso, o pessoal sempre fala daquela dor naquela região do joelho. Aquela ali, né? Isso, lá, tá vendo? Aquele vermelho que é mais relacionado com inflamação. O que acontece? Por conta do joelho, da articulação não tá forte, não tá preparada, então assim, o joelho não oferta uma condição boa, a demanda, que seria uma corrida, um crossfit, às vezes o cara quer começar tipo, vou subir e descer a escada 100 vezes. Então, a oferta e a demanda, né, no caso do condicionamento, vamos colocar assim, isso. E o que vai demandar... Aquela ali é a musculatura, a parte de... Isso, ali, cara, o que é uma imagem muito interessante? Por que eu quis trazer essa imagem para você? Ali é uma das principais lesões do futebol, né, que ali, o que acontece? Ali é o ligamento cruzado anterior... É o famoso ligamento cruzado. Cruzado, temido. É o temido. Hoje, como, assim, pra gente que tá na reabilitação do joelho, a gente fala que aquilo ali é a princesa dos olhos. Não, a gente não quer que ninguém machuque, né? Mas, assim, hoje é o que a gente tem mais estudos sobre a reabilitação, e é a reabilitação que ela já é toda redonda, desde o início até o final. Então, hoje o fisioterapeuta, ele é bem protocolado, principalmente quem estuda mesmo, sabe o que eu vou fazer com você no primeiro dia, o que eu vou prosseguir nas fases, e o que eu tenho que fazer no dia da alta. A gente está vendo ali já é o trabalho de vocês. Isso. Ali já é uma imagem dentro lá do nosso núcleo de atendimento. Lá hoje a gente tem uma estrutura que ela oferece desde uma academia lá dentro, com fisioterapeutas, então é todo a gente usa da estrutura da academia para reabilitar. A gente tem piscina dentro da empresa também.
Então, para pacientes assim que têm artrose, por exemplo, né, ou se não muito obeso, a gente usa da piscina. E a gente tem um estúdio de pilates que também usa para reabilitar. Ali uma segurada ali no joelho, isso, justamente. Ali é um dos testes mais clássicos do joelho, chama o teste de gaveta anterior. E o que é o interessante desse teste? Se aquele teste ali dá positivo, é um dos indicativos daquela lesão que eu coloquei do ligamento rompido. Então ali é uma foto clássica do dia a dia mesmo. Ô Marco, a gente vê o seguinte, nós estamos falando aqui, muitas vezes as pessoas não dão devido valor, essa devida importância à questão de preparação, essa estrutura muscular. Atleta profissional, vamos falar de um jogador do Palmeiras. Sim. Eu ia falar do Cruzeiro. Não, mas você falou Palmeiras, eu achei interessante. Não estou com condição de falar. Vamos pegar um atleta do Barcelona, sim, do Real Madrid, dos times da Inglaterra, que tem toda a estrutura, sim, de fisioterapeutas, de equipe médica, de hospitalar, de tudo que um cara pode ter para praticar esporte. Esse cara ainda tem problemas. Sim. Né? E o cara que está começando, às vezes, acha que não precisa se cuidar. Quer dizer, eu estou sendo extremista. Sim, você colocou os dois pontos. Um força demais. O cara lá também é estresse puro, daqui está começando. Mas é mais ou menos isso, né? Qualquer um pode machucar. Sim, e aí entra num ponto muito interessante, Evandro, quando a gente fala no termo da prevenção de lesões. Muita gente, às vezes, olha para a fisioterapia naquele olhar do tratamento em si, né? Senti o joelho, vou lá. Senti, né, sei lá, rompi um tendão, vou tratar. E hoje, o que é, onde principalmente no meu Instagram eu bato muito nessa tecla, que é o seguinte, na verdade você tem que tentar não chegar pra gente. E aí entra o fisioterapeuta na prevenção da lesão. E aí, assim, o que é o interessante hoje? Vamos pegar do time profissional, né? O futebol profissional. A gente mesmo já trabalhou lá no Guarani por muitos anos. O que a gente fazia? A gente hoje tem muitos protocolos, até a FIFA mesmo já autentificou muitos protocolos que são para diminuir o risco das lesões, né? Tem uma lesão, por exemplo, para quem é jogador e até amador vai saber o que eu estou falando, que é a galera que sente aqui a posterior da coxa. Um monte de gente já falou, estirei, rasgou a posterior. Então hoje a gente tem diversos exercícios que são especificamente para diminuir o risco da lesão desse estiramento, né? Que é um dos mais clássicos do futebol. Essa ruptura do LCA. Hoje a gente tem um protocolo muito bom também para diminuir o máximo o rompimento desse ligamento. Agora, quem está na chuva é para se molhar também. Então, o futebol hoje é um dos esportes, por exemplo, que mais lesionam mesmo. Só que quando você previne, você tem um fortalecimento bom de verdade. Porque eu gosto de brincar, Evandro, que homem, quando vai na academia, o dia da perna é o terror. Né? Peito fortão, braço, chega na perna. Hoje mais ou menos e tal. Só que para prevenir lesão, a gente vê a importância de ter um bom fortalecimento. E aí, eu queria até deixar o futebol, sim, a gente está acompanhando as pessoas buscando muita corrida, muita caminhada. Sim. E às vezes a pessoa vai fazer uma caminhada, não é corrida, não vai forçar, sim, é o caminhar. Sim, eu vou andar, né? Vou andar 3 quilômetros, 2 quilômetros, 5 quilômetros, andar, espairecer, e claro, já é uma atividade física. Para essa pequena caminhada, ou andar, sim, que eu não vou forçar muito, eu tenho que fazer alongamento? Cara, o alongamento hoje, mano, ele tem uma questão assim, até engraçado que ele chega até como barreira em determinados pontos, porque o que hoje eu vou te falar sobre alongamento? Você me pergunta, Marco, eu preciso alongar antes de caminhar? Eu preciso de alongar antes de jogar meu futebol, voltando? Eu vou falar o seguinte, só se você precisar. E aí que é a questão seguinte, para quem tem déficit de flexibilidade, que é um encurtamento, homem tem muito encurtamento da região das pernas, principalmente a posterior. Para esses casos que a pessoa que foi detectado o encurtamento em si, que há necessidade de ganhar flexibilidade, é essencial que se alongue mesmo. Mas hoje o que a literatura mostra? O que é muito mais importante que o alongamento? É o aquecimento.
certo? Então hoje entre aquecimento e alongamento, o aquecimento ele sobressai. E qual a diferença? E aí que tá, o que acontece? Aí eu vou pegar aqui o ponto principal, já até para ficar como dica pro pessoal. O ideal é que se una o alongamento ao aquecimento, fazendo o que a gente chama de alongamento balístico. O que é isso, para o pessoal entender? Em vez de você chegar e puxar a perna e segurar, igual muita gente faz, puxa de cá, puxa de lá, é o alongamento aquecendo. Não sei se você já viu no futebol, às vezes os caras estão lá no cantinho, você dá aquele pique, chuta para um lado, chuta para o outro, com a perna. O que eles estão fazendo? Eles estão alongando, mas aquecendo ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Por que isso é importante? Porque o músculo ele já entra ativo. E um grande risco de lesão é porque, já viu que o pessoal fala, eu tava frio, machuquei. Sim. E justamente por isso. Então, o alongamento ele é bom, mas mais importante que ele é se aquecer. Aí você faz aquele aquecimento, igual eu falei, o alongamento ativo antes da caminhada, para lá, para cá, aquece para um lado, para o outro, e depois começa. Então, essa é uma informação que, de maneira geral, as pessoas não têm muito conhecimento, só quem está na área, né? De uma maneira geral, as pessoas estão ainda no alongamento, estica na parede, 30 põe a mão ali, né? Conta até 10, é isso, né? Ainda tá. E por isso que é importante programas como o seu, assim, porque a gente consegue, né? Eu sei que você tem uma audiência aí fantástica, a gente consegue, em detalhes, mudar ali alguma coisa que está fixada, né? Porque a questão do alongamento está fixado. Muita gente, eu tenho que alongar, é meia hora antes da academia alongamento. E aí a gente vê que não é bem assim, entendeu? Uma pessoa obesa, sim, ela sobrecarrega muito o joelho. E perder peso também não é fácil. Não. Eu preciso, enquanto estou lá lutando com a balança, reforçar o joelho? E aí eu vou já dar assim, hoje o que são as duas linhas de padrão ouro, quando a gente fala em artrose de joelho, né? Quando a gente fala em artrose de joelho e quando a gente quer entender o que eu preciso para prevenir ou enquanto eu estiver tratando ela, o que são as duas linhas ouro na evidência científica. Exercícios, só que todo adaptado, não é assim, então eu vou para academia meter peso, não é assim. Hoje, o que está lá em cima são exercícios e de outro lado o emagrecimento. Hoje já foi colocado para evidência científica. Se você é um fisioterapeuta que tem um paciente que chegou com artrose, por mais que você passe exercícios para ele, você comece a trabalhar a musculatura, no primeiro dia você já tem que falar assim aqui, procura um nutricionista. Por quê? Porque o peso, o que acontece? O joelho, principalmente como ele está no meio da perna, vou te dar um exemplo básico, subir e descer a escada. Um paciente que ele é sobrepeso, principalmente para descer a escada, aumenta muito a sobrecarga na patela. Para descer? Para descer é pior. Aí o cara acha assim, eu subo de elevador, mas desço de escada. Desço de escada, pois é o pior. Entendeu? Aí, o que acontece? Esse autor que eu te falei, que é o Porres, ele tem uma frase clássica, que ele fala assim, todo joelho agradece com menos 10 quilos. Só que aí, claro, a gente não pode generalizar. Se aí eu perder 10 quilos, eu assumi. Justamente depois eu quero tocar nesse assunto. Mas para quem hoje foi lá no nutricionista ou no médico, viu que o MC, que fez os testes, viu que o peso está acima, pode ter certeza que com menos 10 quilos, assim, tô falando na frase dele, mas que com um peso mais padrão ali, o joelho vai agradecer muito, muito. Você colocou a questão do MC. Sim. E a gente vive uma época em que isso aqui acaba de forma errada, muitas vezes de forma certa, mas muitas vezes de forma errada, substituindo o profissional. Sim. Aí eu venho aqui, faço aqui, aí o programa me fala, qual a sua altura? Eu estou lá jogando um joguinho aqui, entre um joguinho e outro, uma partida e outra, tem aqueles comerciais, né? Aí me fala assim, qual que é a sua altura? Aí eu venho cá, põe a minha altura. Qual o seu peso? Aí ele me fala assim, você tem que perder 23 quilos e 20 gramas. Que isso, não é bem assim, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa tem uma estrutura física. Varia de pessoa para pessoa, Evandro, e aí assim, até você entrou num ponto que eu fiz até um post no Instagram sobre isso. Foi na época da onda roxa aqui na cidade, que fechou tudo mesmo e tal, nenhuma academia abria. Até na pista de Cooper não estava podendo ir e tal. E aí ficou naquela onda do exercício em casa, que é muito bom. Só que aí entra um ponto assim que ele chama atenção e ele acende uma luz vermelha, que é justamente isso que você falou, pegar o celular e
a blogueirinha fez essa sequência de exercício. Mas aí, meu amigo, a blogueirinha, ela tem uma nutricionista, um personal pra ela, um fisioterapeuta, um médico. Ela tem diversas pessoas que até dão o cinegrafista que tá filmando a sequência dela. Isso tudo. Então, assim, o que é o risco hoje da gente olhar as informações lá? Claro que a maioria delas vão vir de modo padronizado na média, né? Só que até essa questão da perda de peso, o que é o problema? Eu vou te dar um exemplo clássico. Todo mundo que perde peso, principalmente perder muitos quilos, automaticamente ele perde um pouco de massa magra também. E quando a gente pensa em massa magra, a gente pensa em músculo. Quando a gente pensa em músculo, a gente pensa que no exercício ele vai ser prejudicado. Porque você vai estar com a musculatura diminuída. Então, até nesse quesito de saber o seu percentual de gordura, eu tenho 90 quilos, beleza, mas o quanto dos 90 é músculo? O quanto dos 90 é água, líquido? O quanto dos 90 é gordura? Porque aí quando você coloca isso numa planilha, né, igual os educadores físicos fazem perfeitamente, as nutricionistas, a nutróloga faz, eu tenho paciente que é assim, elas chegam com o relatório da nutróloga ou da nutricionista, através dali a gente vê como que tá essa composição corporal, e eu sei qual demanda que eu vou conseguir trabalhar, entendeu? Então, assim, e aí, lá no videozinho tinha isso? Não tinha? Eu não falava isso, né? Só falava assim, perca 20 quilos e pronto, né? Então... e esse tipo de informação realmente é fundamental, né? A gente nota, pela sua fala, Marco, que você realmente continua sendo um grande estudioso da questão da fisioterapia, né? Isso é fundamental, né? Acompanhar a tendência. Sim, cara. Sim, e eu falo o seguinte, que não é que assim, a questão assim, o melhor profissional disso, daquilo. Mas eu vejo o seguinte, Evandro, o que eu puder fazer hoje para me disponibilizar um serviço de excelência para o meu paciente, sabendo que hoje o meu paciente ele chega na clínica, mas eu não olho para ele só a dor do joelho em si. Eu olho um paciente que deixa de participar da família, porque para ir lá na casa da sogra ele tinha que subir a escada, e ele não vai porque, 30 lances de degrau, não sei o quê. É um paciente que gosta do futebol, que era a paixão do cara, mas que ele parou porque uma tendinite patelar, alguma coisa assim. Então hoje, se eu consigo de forma... Claro que eu não vendo milagre, eu não vou falar com o cara, semana que vem você tá bom. Mas se eu consigo hoje trazer o que tem na ciência, eu consigo ver ali onde o tiro é mais certo, a chance de fazer esse cara voltar a ser feliz, voltar no futebol, voltar... Eu tive um cara que hoje mandou um áudio a semana, tanto que ele ficou feliz porque voltou a lutar jiu-jitsu, que ele falou que era, tipo, a vida dele, a paixão dele é o jiu-jitsu. Isso pra mim, né, por mais que às vezes o pessoal ache que é clichê, mas isso vale mais que o pagamento do final do mês. A gente sabe do amor que você tem, da dedicação. Então, já caminhando para o final, mas eu queria saber o seguinte, nós falamos um monte de coisa e, claro, o espaço aqui é curto para a gente detalhar e tudo isso é fundamental, a avaliação especializada, né? Sim. Como te encontrar? Então, hoje eu falo que a melhor forma de me achar, que é porque lá onde eu mostro a minha vida e meu conteúdo é no Instagram. Então, meu Instagram é @Marco Tavares, Marco não é meu nome, sobrenome, Marco Tavares, físio de fisioterapeuta. Então, Marco Tavares Físio. Físio. Isso, fisioterapia. Do início de fisioterapia. Presencialmente, eu atendo hoje, né, eu faço parte do time Instituto SAF. Você conhece bem nosso time, já passei por lá. Já passei por lá. Hoje a gente se localiza na 21 de abril, número 924. A referência mais fácil é que é em frente ao supermercado Rena. 21 de abril, em frente ao supermercado Rena. Lá vocês podem procurar a hora que vocês quiserem, porque ali a gente tem, né, um atendimento bem personalizado, que as secretárias lá depois me comunicam, a gente ajeita. E principalmente pro nicho do joelho, né? Hoje, assim, meus atendimentos eles são ali quase 95% voltado para a reabilitação e a prevenção de lesões no joelho. Tem uma secretária lá que eu era o terror dela. Ela me dava a ficha, eu levava a ficha embora. De assinar. Tá na tela aí, ó. Marco Tavares Físio. Isso, Marco Tavares Físio, é isso mesmo. O pessoal pode adicionar por lá? Pode, lá. E lá vocês vão ver, o pessoal vai ver que eu coloco coisa da minha vida inteira, coloco o bastidor da fisioterapia, porque justamente é isso, Evandro, muita gente não sabe o que o fisioterapeuta faz e o que é o dia a dia. Então eu gosto de mostrar pro pessoal ver assim, ó, é isso. Então. Muito bem, tá aí na tela, você pode buscar aí nas redes sociais, valeu Diogo por ter colocado, e é fundamental isso, né? Aquele velho e tradicional conselho, procure um profissional. Procure, isso. Procure um profissional e
se dedique principalmente a um atendimento especializado. Né? Eu acho que isso que você falou hoje de mim que estuda, isso hoje a gente vê que muitos profissionais de mercado em diversas áreas estão assim. Eles querem cada vez mais procurar essa entrega personalizada. Né? Então é aquela frase também, quem sabe de tudo às vezes não sabe de nada. Né? Então, principalmente esse serviço mais especializado. Exatamente. Eu estou falando porque eu já passei por lá pela SAF, Sim. pelo próprio Marco, que tratou, cuidou disso aqui. Olha, tinha hora que eu bambeava na rua, viu? E aí que é o perigo. Andava e do nada o negócio... eu vou cair. Ainda mais com esse pezinho todo aqui, forçando. Futebol, ainda está acompanhando o Guarani? Sim, o Guarani a gente não está mais lá, depois que mudou a diretoria, tudo. Mas a gente, assim, hoje a gente atende profissionais lá no Instituto mesmo, mas a demanda de atletas amadores que aumentou, assim, principalmente agora que voltou os campeonatos, aumentou assim. Aí 300%. Aquela velha, a turma não estava jogando, volta com tudo, resolveu decidir tudo no jogo só. Isso. Demanda esportiva lá, principalmente os campeonatos regionais aqui, muito grande. Bacana isso. Pode procurar antecipadamente, né? Não precisa esperar acontecer. Aquilo que você falou, pode trabalhar o preventivo, né? Preventivo. E outra coisa, se sentiu, começou a puxar, vai. Porque a chance de ir melhor, ela é assim, 400 vezes melhor do que, né, depois que já aconteceu. Muito bem, a gente quer agradecer então ao Marco Túlio Tavares pela participação, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, tá? Nós demos a ele uma missão aqui dificílima. Ele vai tentar recuperar aí a condição física do Aleph Rondinelli. É missão para junta médica, mas... A gente vai dar um jeito. Não, vamos colocar ele bombado, sarado. Você vai ver a comparação, o antes e o depois. Vai fazer aquela comparação. Vamos mostrar o antes e o depois dele. Você vai gastar 10 anos para fazer alguma coisa ali, mas vai dar certo. Vai dar certo. Mas, Evandro, eu agradeço muito o convite, né? Agradecer a toda a sua audiência. A gente sabe que seu programa aí tem uma audiência fantástica. E aquela frase, que é uma frase clichê, mas que eu gosto de usar muito pro pessoal, que é o seguinte: na pandemia a gente falou que muita coisa é essencial, né? Isso é essencial, aquilo é essencial. E eu tenho uma frase que eu digo que cuidar da saúde é essencial. Né? Então, que vocês coloquem a saúde como prioridade. Lembrem que quando você está pagando por algo, você está investindo, porque a sua saúde, você investe nela agora para chegar bem aos 60, 70 anos. Bem, e a prevenção fica muito mais barato. E muito mais. E remediar depois, né? Muito mais. Gasto com medicamento, com consulta, isso aí vale